Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Tatiana Oliveira, especialista em marketing digital do Grupo Bittencourt, consultoria especializada no desenvolvimento, na gestão e na expansão de redes de negócios e franquias. E hoje estamos aqui gravando mais um episódio do Bittencourt Cast, um podcast sobre negócios, varejo e franchising. E uma edição super especial realizada hoje. Um episódio sobre Be Connected, o melhor evento de gestão de redes de negócios e franquias da América Latina. Nosso convidado do dia é Renato Diniz, sócio fundador e diretor criativo do Estúdio Jacarandá. Tudo bem, Renato? Tudo ótimo. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade, por estarem aqui no nosso estúdio, para a gente conversar um pouco sobre retail design, design de varejo, né, e falar sobre Be Connected também. Ah, que legal, Renato. Queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho quem é Renato Diniz. Perfeito. Bem, chamo Renato Diniz, sou, como a Tatiana pontuou, sou um dos sócios fundadores do Estúdio Jacarandá e também atuo como diretor criativo. Então, sou responsável aqui por toda a área de criação, de planejamento de novos conceitos dentro do Estúdio Jacarandá. Bem, eu sou uma pessoa que sempre gostou de desenhar desde pequeno, né? Então, essa paixão pelo design, ela é nata, né, para mim. E cresci querendo trabalhar com design de alguma forma. Só descobri que seria com varejo depois de uma trajetória aí, de começar a trabalhar no universo do varejo, né, em uma grande rede de lojas de departamento, onde eu tive o primeiro contato com a área de visual merchandising, né. Agora, falando pessoalmente ainda, sou apaixonado, além do desenho, por gatos, né, sou tutor de 4 gatos, moro aqui próximo do estúdio, né, moro na Aclimação, e sou casado com o Fernando, e sou muito feliz atuando na área onde estou hoje, dentro do estúdio. E no Estúdio Jacarandá a gente tem um trabalho voltado para o varejo e para o segmento corporativo também. Assim, às vezes eu fico um pouco inibido de falar de mim, porque a gente tem muito a premissa de falar do estúdio como um grupo, né, em que o trabalho colaborativo ele é super necessário, fundamental. A gente defende que a gente é um time, né, o tempo todo. Não é o Renato que faz acontecer, é o Estúdio Jacarandá que faz acontecer, né? Quando a gente acerta, todos acertaram. Quando a gente erra, todos erraram, né? Então, eu acho que é importante ressaltar isso no começo, porque assim, só o meu trabalho não seria nada sem o apoio dos meus sócios, principalmente, né, da Luciana, Daniel, Flávia, e do time aí, um time multidisciplinar, assim, que é super importante para que faça acontecer, né, essa dinâmica do desenvolvimento do design de varejo. Bacana, Renato. E conta um pouquinho para a gente o que te levou a seguir o caminho da arquitetura até chegar ao ponto de fundar o Estúdio Jacarandá? Olha, vou te dizer que não foi nada planejado, né? Que eu caí no universo do varejo quando eu tinha, acho que 16 para 17 anos, que eu comecei a trabalhar numa grande rede varejista, e isso aconteceu já faz tempo, né? Eu diria que foi meados dos anos 90, e lá eu tive o primeiro contato com o universo do visual merchandising, que era algo assim que não existia no Brasil, ninguém falava disso. E foi algo que surgiu e que essa rede ela foi pioneira, assim, até de trazer workshops, treinamentos, trazer toda a inteligência relacionada ao VM lá de fora, né, dos Estados Unidos, da Europa também. E eu acabei embarcando aí, eu me encontrei, né, nesse universo. Eu senti muita sinergia com o trabalho do visual merchandising, com o que o visual merchandising entregava, né? E a partir daí comecei a me aprofundar, né? Tanto o desenvolvimento de estratégias de exposição de produto. Na época, assim, o visual merchandising ele tinha muita conexão com o segmento de moda,
no varejo, né? Se a gente pensar que hoje o visual merchandising ele é essencial para todas as áreas dentro do varejo, naquela época era muito focado em moda, muitas pessoas associavam a vitrinismo apenas, né? Não entendiam o quão abrangente era, né, essa disciplina. E aí eu comecei a aprender, né, fui evoluindo. Em paralelo a isso, me formei em design de produto, né, e com uma habilitação também em design gráfico. Então, na época eu fiz uma faculdade de desenho industrial, né, que hoje nem tem mais essa nomenclatura. Isso só para frisar, assim, muita gente acha que eu sou arquiteto, né? Eu acabei me tornando arquiteto, assim, de tabela, por ter esse contato mais próximo com as estratégias de VM e por trabalhar ao lado de arquitetos maravilhosos, como a minha sócia, a Luciana, por exemplo, que me ensinou muito sobre design de varejo, assim como esse primeiro contato que eu tive, né, com o escritório lá que eu trabalhei também antes de fundar o estúdio. Enfim, aí eu fui cada vez mais trilhando por esse caminho do design de varejo, visual merchandising, e comecei a me aventurar também no desenvolvimento de conceitos, né, usando até as competências de design de mobiliário, né, que isso a gente tem esse contato na faculdade, né, dentro da área de design de produto, e tudo isso é sinérgico para entregar soluções completas de varejo. Assim como a pós em branding também que eu fiz, né, na SPM, que me trouxe também muita informação sobre marcas, né? Sobre a conexão das marcas através do espaço físico. Então, tudo isso junto é que quando eu vi, já estava dentro do varejo, foi uma paixão assim que eu tenho cada vez mais forte, né? E principalmente porque o varejo ele não é entediante, né? A gente tem uma dinâmica aí, cada dia é um desafio novo, cada cliente é uma missão nova que a gente tem aí, e o próprio comportamento do consumidor também, né? Então, foi dessa forma que eu caí no varejo. Caí assim e tô aqui, né, navegando até hoje. Bacana, Renato. E qual foi a visão inicial que você teve ao fundar, né, ao criar o Estúdio Jacarandá, e como ele evoluiu ao longo do tempo? Lá no começo, quando a gente pensou em abrir o escritório, né, principalmente tinha muita troca com a Luciana em relação a proporcionar, né, a gente fez um estudo de mercado, né, para ver como que era o cenário dos profissionais, né, das empresas que desenvolviam design de varejo aqui no Brasil, e a nossa intenção foi de entrar no ritmo do varejo mesmo, né, de ter entregas muito dinâmicas e entregas completas, né, trazer um projeto completo para o cliente. A gente via que tinha muitos arquitetos que só se preocupavam com a questão estética, outros só se preocupavam com a questão operacional, né, a questão estrutural do projeto, e a gente precisava ter as duas coisas juntas, né, integradas, né? Então, a ideia foi assim, a gente quer trazer um estúdio também que tem um nome brasileiro, né? A gente se inspirou numa árvore, né, o jacarandá, porque essa estrutura da árvore, né, que tem raízes ali sólidas e que vai crescendo, expandindo sua copa, como o universo do varejo né? Assim, a gente atua em todos os segmentos, né? Então, a gente já fez projeto, a gente começou muito forte com food retail, né? Atendendo operações de alimentação, né? De fast foods, cafés, sorveterias. Depois a gente foi ampliando aí para um universo focado em moda, beleza, serviços, né? Empresas de telecom, bancos, agências em geral. Então, assim, a nossa árvore, né, o nosso jacarandá, ele é uma copa que abriga assim, todos esses segmentos, né? Então, a gente pensou muito nisso, né? Refletiu em trazer
Primeiro, trazer um atendimento de acolhimento mesmo ao varejista. Eu já estive lá do outro lado, né, representando uma empresa de varejo, né, dentro do ambiente de loja, né, mão na massa. Então, eu entendo muito, assim, das dores, né, desses varejistas. Então, a gente criou o Estúdio Jacarandá com esse propósito, né, de proporcionar ao varejista a possibilidade de ter projetos pautados em pilares tanto de negócios, né, de estratégia mesmo de business, quanto de conexão com a marca, conexões visuais, conexões estéticas, iconicidade, tudo isso. Então, foi esse propósito inicial aí da criação do estúdio. Ah, bacana, Renato. E o estúdio é super conhecido por desenvolver projetos para marcas importantes do mercado. Quais são os tipos de projetos que vocês costumam desenvolver e quais deles você destacaria como especialmente transformadores para o mercado? Bem, a gente sempre fala que a gente é um escritório democrático, né? Um estúdio que atende desde marcas bem consagradas, né? Marcas globais até, desde marcas que estão nascendo com um sonho de um novo varejista ali, que quer empreender e busca na gente um suporte para desenvolver o seu negócio, né? Então, nesse aspecto, a gente procura trazer múltiplas soluções, né? Então, os projetos eles são sempre desenvolvidos com base num briefing muito consistente, né? Para a gente entender quais são as necessidades desse varejista, né? Então, chega até nós projeto desde um diagnóstico, né? De um projeto que já possa estar defasado conceitualmente, até a necessidade de vir com um projeto já existente, um conceito que já está no mercado, e às vezes a marca quer abrir uma franquia, né, iniciar um processo de franquia, e precisa ter uma garantia de que a empresa que ela vai contratar para desenvolver os projetos de arquitetura, ela tenha a capacidade de absorver essa estratégia de escalar os projetos em curto prazo, mas com qualidade, né? E pelo Brasil todo e até em outros países, como a gente tem já atuado. Então, a gente traz projetos conceituais, a gente desenvolve rollouts, tropicalizações, projetos voltados também para o segmento corporativo, né, o office. Então, muitas marcas, né, que a gente já faz projeto da loja, né, do ponto de conexão ali físico, a gente também atua dentro do espaço ali, corporativo, em que o time atua. Serviços relacionados também você precisa só evoluir com o VM, a gente também atua nesse aspecto, né? A gente oferece serviços pontuais ali, né, customizados para que esse varejista consiga ter todas as soluções que ele necessita ali, contando com o nosso apoio. Legal, Renato. E quais são os valores que sustentam o Estúdio Jacarandá? Como esses princípios influenciam a maneira que vocês abordam cada novo projeto? Eu acho que primeiro, assim, é ser muito honesto, assim, com a gente mesmo aqui dentro e com o nosso cliente, né? A gente tem como princípio sempre ser sincero com o cliente, assim, se a gente, por exemplo, o cliente às vezes ele vem com uma ideia ali, né? E às vezes aquela ideia ela pode ser melhor elaborada, ela pode evoluir para um outro caminho, e eu acho que a gente, como especialista, tem o dever, a obrigação de falar para esse cliente, talvez se você seguir esse outro caminho aqui, a gente tem o potencial aí de evoluir melhor com essa proposta, enfim. Então, essa honestidade, esse senso de trabalho em equipe é fundamental, né? A gente defende muito a gente compartilhar o nosso conhecimento sempre, né? Eu acho que ficar não adianta nada eu ficar com conhecimento só para mim, não compartilhar com a equipe e não desenvolver a equipe em relação a isso. Então, a gente tem esse propósito também.
valor de trabalhar cada vez mais buscando excelência nos nossos projetos. São desafios árduos, né? A gente erra, acerta, né? Aprende com os erros. E aquilo que eu falei, né? A gente não é o Renato, Estúdio Jacarandá não é o Renato, não é a Luciana. É um time completo, um time multidisciplinar, né? Que atua sempre em prol de entregar projetos completos, projetos com maior quantidade de informação necessária para esse cliente poder materializar esse projeto, né? E a nossa visão é essa, assim, é de buscar excelência, de sempre procurar estar à frente ali do que o varejo está trazendo, né? A gente atua muito hoje com alguns projetos que se expressam como loja do futuro, né? Só que essas lojas do futuro, elas já são para hoje, são para ontem, né? Não são para amanhã, né? O futuro é hoje. Então, o varejo a gente precisa sempre estar com esse pensamento antecipado, porque até chegar ali no contato com o cliente, né? No contato final, muita coisa acaba acontecendo aí. É isso. Bacana, Renato. E, na sua opinião, qual é o verdadeiro poder do design de varejo? Nossa, o design em si, ele é muito poderoso, né? Porque o design, ele existe em prol de tornar a vida das pessoas melhor, né? Então, assim, desde a questão ergonômica, quando você desenvolve um mobiliário, um equipamento, né? Até a questão ambiental, o conforto ambiental, né? O conforto acústico, o conforto visual. Então, o design existe para que as pessoas sejam felizes, né? Acho que falando no contexto geral. E aí, quando a gente faz esse recorte para o design de varejo, acho que isso ainda se torna mais poderoso, porque os pontos de contato das marcas, né, que são as lojas, né, os espaços em que o cliente vai até ele para ser feliz, para atender alguma necessidade específica, para poder ter um produto do desejo ali, do sonho dele, né? Que às vezes ele vai empregar um dinheiro que ele nem tem assim disponível, né? Porque o próprio produto também, ele envolve um conhecimento ali, uma inteligência em design que ele vai estar ali, né? Ou um serviço, enfim. O design, ele envolve todos os pontos aí do projeto, né? Então, nesse aspecto, ele é muito poderoso, porque o design, ele vai até no subconsciente, né, das pessoas, né, a questão de neurociência, né, aplicada aí, um design bem elaborado, ele vai atrair, ele vai encantar, ele vai seduzir. Um design que não foi pensado, né, com profissionais e com etapas de projeto, né, de briefing, como deve ser feito, ele vai ficar ali devendo alguma coisa. Então, assim, é muito importante a gente usar o design de uma forma correta, que seja pautada no propósito ali da marca, o que essa marca quer oferecer para o cliente, o que ela pode oferecer, e o design ele vai materializar isso, né? Então, a gente design na veia o tempo todo, né? Sempre vendo tendências também. A gente costuma até ir em feiras que não são somente dentro do segmento de varejo, como, por exemplo, Salão do Móvel de Milão, né? Por quê? A gente precisa também conectar esse design com o que o consumidor vive na sua casa, por exemplo, ou em ambientes que não estejam relacionados apenas ao varejo, né? Então, o design ele conecta emocionalmente também. Você pode nos dar alguns exemplos de como o design pode impulsionar o sucesso de uma marca e criar experiências memoráveis para os consumidores? Um exemplo de projeto, por exemplo? A gente tem falado cada vez mais, né, até nessa dinâmica do varejo, já há algum tempo, né, não é nenhuma tendência, mas a gente fala muito de experiência, né? A loja deixa de ser transacional apenas, né? Você vai lá, compra o produto, passa no caixa, leva, precisa ter muito mais do que isso, né? Então,
Os projetos de design que a gente costuma, design de varejo que a gente costuma desenvolver, eles têm uma premissa de trabalhar o espaço com um equilíbrio entre exposição de produto e pontos de experiência. Esses pontos de experiência eles podem ser os mais diversos, dependendo do projeto, né? Pode ser desde áreas ali que o cliente vai ter contato com uma história ampliada da marca, né? Uma espécie de área museológica, até diria, né? De exposição mesmo, né? Com um apelo com caráter expositivo, porque ali você vai conseguir ter um contato com alguma história relevante da marca, ou alguma história relacionada ao produto, como que esse produto nasceu, quando, né? Se é um produto mais icônico e que tem já um tempo aí de vida maior, né? Por que não explorar esse produto? Ou se a empresa surgiu de uma família, né? Como que essa família começou esse negócio? Então, assim, trazer histórias relevantes, né, para a loja. Isso é um ponto. Outra é a interação digital, né? Cada vez mais presente aí, né, no dia a dia, em prol de ajudar a vender um produto, ajudar a comunicar, né? Ajudar a customizar. Então, assim, os projetos eles têm inúmeras possibilidades. Claro que tudo depende de budget também, depende do propósito da marca. Às vezes a marca que quer ali apenas trazer o seu produto, expor ele de uma forma um pouco mais fundamental, básica ali. Então, muitas vezes você não tem muito espaço ali para explorar outras possibilidades, mas a gente tem visto que esses projetos estão cada vez mais conectados com esse novo comportamento do consumidor, de você buscar a loja como um entretenimento, como um lugar que você vai ter prazer de estar, você pode ficar mais tempo, você pode usufruir, degustar, né, os produtos e as experiências. Então, assim, trabalhar com esse propósito mesmo, de entender qual que é a disponibilidade desse espaço, o que ele pode oferecer, e atuar com um design que seja cada vez mais voltado para experiências do cliente ali, que sejam memoráveis, né? Bacana, Renato. E você mencionou a questão da inovação digital. Sim. Como que a tecnologia está transformando o design e a arquitetura hoje? E como que o Estúdio Jacarandá tem incorporado essas inovações tecnológicas para melhorar processos e resultados em seus projetos? Bem, falando aqui, né, da gente, né, de trazer as tecnologias para dentro de casa, eu acho que sempre de olho no que os softwares podem oferecer, né? Um exemplo a gente tem atuado cada vez mais com projetos em BIM, né? Isso assim, é uma tecnologia que favorece demais processos e resultados, né, de projeto. Então, a gente atua com BIM. Tem a questão também de utilizarmos softwares de gestão interna, né, para a gente poder otimizar tanto desde o primeiro contato com o cliente, antes dele até fechar contrato com a gente, até gestão de etapas de projeto aqui dentro, né, para que a gente consiga também otimizar, melhorar a produtividade. Estamos aí flertando também com ferramentas de inteligência artificial, né? Estamos numa etapa de aprendizagem mesmo, de buscar workshops e buscar referências, né, de como a gente pode trazer a inteligência artificial para atuar ao nosso favor e também a favor dos projetos e dos processos junto aos clientes. Então, são algumas frentes aí que a gente tem atuado para envolver mais os recursos tecnológicos no nosso dia a dia. Bacana, Renato. E vocês têm uma habilidade reconhecida em adaptar conceitos globais para o contexto brasileiro. Como vocês abordam o processo de tropicalização, garantindo que os projetos mantenham a essência original da marca? Tem projetos
que são bem desafiadores, né? Porque às vezes você tem o projeto, ele está muito inserido num contexto cultural que é diferente do nosso, né? Então, eu acho que o primeiro pensamento é o que eu preciso, como que eu faço essa migração, né? É apenas uma mudança de materiais, né? Vou trocar o brick lá que eles usam por um tijolinho que a gente fabrica aqui, ou é algo mais profundo, né? Porque envolve questões estéticas ou questões de uso, né? Questões da jornada desse cliente dentro da operação. Então a gente procura entender assim através de um briefing bem aprofundado, primeiro o que a gente precisa preservar do conceito original, do conceito global. Tem alguns projetos, alguns conceitos que eles estão facilmente replicáveis, né? Porque eles já existem no mundo todo, sempre da mesma forma e, né? Eles são mais voltados para um uso ali convencional, né? Que não tenha muita customização, que seja às vezes um fast food, né? Ou uma cafeteria. E aí você traz isso para o Brasil. Às vezes é mais fácil de replicar só modificando materiais, mas tem esses que eu mencionei que são um pouco mais desafiadores, né? Então a gente vai entender o contexto e desenvolver um projeto que a gente consiga manter a essência da marca, manter a sua, né, o seu DNA, mas que ele tenha conexão com o público brasileiro, né? Então isso é um trabalho mais aprofundado, né? A gente desenvolve aí uma etapa mais relevante de briefing, né, para poder entender até onde a gente pode chegar, sempre pautado por, né, sermos guardiões também do conceito que nos é confiado, né? Legal, Renato. Vamos falar de franchising agora. Escalar modelos de franquia é um desafio constante, né? Quais estratégias o Estúdio Jacarandá adota para criar designs que são replicáveis, mas ainda assim financeiramente viáveis e eficientes? Bem, a gente sempre tem a premissa, independente de ser franchising ou loja própria, né? A gente entende que o projeto de varejo é um negócio, né? A gente tem esse direcionador aí muito forte aqui nos nossos projetos, né? Então, a gente sempre faz uma pesquisa constante de materiais, de fornecedores, né? De tudo que o projeto envolve ali, até no processo construtivo dele, que seja viável economicamente, né? Que possa garantir ali que o cliente tenha uma possibilidade de escalar com um custo adequado ali, né? Para o negócio. Dentro do projeto, a gente costuma também empregar métodos de desenho que até flertam com a sustentabilidade, né? Que a gente, às vezes, tem um modo de cortar um módulo ali que vai ser inserido no projeto, um mobiliário, e que você tem uma economia de materiais durante o desenho dele, né? Isso é só um exemplo, né? Outras possibilidades você tem um conceito que você pode explorar um pouco mais o design do mobiliário de uma forma mais com preciosismo ali, mas que depois que você vai migrar daquele conceito para a loja escalável, você precisa fazer algumas escolhas, né? Então, a gente faz uma análise, né, um diagnóstico ali. O conceito macro, ele permite ali que você tenha um VM mais elaborado, com maior número de objetos decorativos, você pode ter biofilia, você pode ter isso e aquilo. No escalável, você vai ter que fazer escolhas, tomar decisão. O que é relevante a gente ter para o sucesso do negócio? O que é relevante ter para que o cliente consiga ter a percepção de que se trata da mesma marca daquela flagship que ele esteve antes, né, visitando, e que ele tenha a mesma qualidade ali. Não depende só de projeto, depende também assim, de uma série de requisitos ali que a própria empresa ela tem que viabilizar para o consumidor, como, por exemplo, atendimento, né? Atmosfera. Então, se ele vai tocar a mesma música, né? Ou a mesma playlist que ele toca lá na flagship, porque isso também tem a ver com o tom de voz da marca, né? Então, esses pontos de contato,
questões sensoriais, elas são importantes, mas entendemos que uma flagship você consegue ter isso de uma forma mais imersiva e numa loja escalável, mais compacta, você tem isso de uma forma mais pontual. Então, a gente sempre faz esse estudo para afinar esses elementos que vão ser migrados para a loja escalável, né? E aí, então, a gente consegue ter um resultado eficiente. Bacana, Renato. E o Grupo Bittencourt tem sido um parceiro de longa data em diversos projetos. Como essa parceria tem influenciado o crescimento e o direcionamento estratégico do Estúdio Jacarandá? Olha, a gente já tem feito aí há alguns anos alguns projetos muito bacanas, assim, muito interessantes, relevantes, né? Sempre com o olhar estratégico da Bittencourt nos dando suporte também, né? Então, acho que desde que a gente começou com a Bittencourt, a gente aprendeu bastante, né? A gente tem aprendido bastante, até questões de metodologia, né? De abordagem. Eu amo participar dos workshops que a Bittencourt promove junto ao cliente, porque eles são muito dinâmicos, eles conseguem captar a essência do negócio, trazer o olhar desse varejista, às vezes um varejista novato, ou alguém já, né, de uma empresa já consagrada, mas a Bittencourt sempre provoca muitas reflexões no início do projeto, e durante todo o decorrer do projeto eles são muito parceiros, assim, a gente faz um trabalho muito de muitas mãos e cabeças pensando juntas, né? E a gente tem muita sinergia mesmo. Gosto muito quando a gente começa um projeto que tenha esse trabalho em conjunto com a Bittencourt. Então, é uma consultoria que eu admiro bastante, assim. Eu, falando como Estúdio Jacarandá, né? Nós gostamos muito. Trabalho super competente, sério, focado mesmo em resultados, né? Então, é isso que eu tenho a dizer da Bittencourt. E você pode compartilhar com a gente alguns projetos que vocês desenvolveram em parceria e que foram icônicos, ousados, disruptivos, que marcaram não só você, mas marcaram o Estúdio Jacarandá? A gente já está com 11 anos de trajetória, né? Então foram muitos projetos, né? Acho que sempre, em algum momento, algum marcou bastante, né? Mas assim, como alguns exemplos, com a Bittencourt, a gente tem alguns bem recentes, como a Pampili, que foi assim, um projeto que foi bem disruptivo, assim, que trouxe aí um novo olhar para o conceito da loja, né? Fazer uma loja que tivesse realmente uma entrega de muita experiência. A gente tem aí um projeto até com um conceito com a passarela dentro da loja, um camarim, né? Então, uma loja que realmente ela faz essa conexão, né, com o seu consumidor, que são as meninas, né, de todas as faixas etárias, e com essa questão da autoestima também, né? Que é muito legal, porque elas vão lá, são preparadas, fazem seu desfile, né? Então, o próprio varejista, né? O que faz o franqueado, ele pode ter aí uma possibilidade de trabalhar muito com uma agenda de eventos dentro da loja, que vai deixar o dia a dia mais dinâmico, né? Atrair clientes, gerar recorrência. Então foi um projeto muito bacana, assim, muito desafiador, né? VM, assim, ao extremo, né? Trabalhar muito questões de flexibilidade, modularidade, um VM muito efêmero dentro da loja, porque você tivesse sempre uma loja muito dinâmica na sua exposição de produtos. Então isso foi interessante, porque é uma estratégia para que justamente ter essa recorrência, os clientes sempre vejam que a loja tem novidades, que está acontecendo alguma coisa nova, né? Também tivemos Romanel, né, um projeto recente que a gente desenvolveu com o apoio da Bittencourt, que transformou, de fato, um conceito que já estava defasado, né, e que não entregava ali um VM propício à qualidade e ao design dos produtos que eles oferecem, né? Então a gente, na verdade, criou ali uma loja
que tivesse um caráter de ser um palco mesmo para valorizar a exposição dessas joias que eles produzem, né, desenvolvem. E também um conceito de Del Rio, né, uma marca já super tradicional, focada em lingerie e que começou a atuar também no segmento de athleisure, né? Então, trazendo aí uma loja muito dinâmica, icônica, né, com design super contemporâneo e com VM também bem flexível ali para que pudesse ter uma dinâmica de exposição de produtos muito relevante, focada em mostrar por ocasiões de consumo, né? Por exemplo, um momento yoga, momento de ir para o parque, momento fitness, momento casa. Então, é uma forma de expor o VM diferente ali, mais conectada com o público-alvo, né? Então, esses projetos foram muito relevantes com a Bittencourt. E aqui no nosso dia a dia a gente atua com muitas marcas, né? Então, Bradesco, Bob's, TIM, Offner, Casa Balduco. Então, assim, a gente já atendeu muitas marcas assim, consagradas, fazemos tropicalização de muitas outras também, atuamos com marcas, e cada uma tem a sua importância, cada uma tem as suas especificidades, né? Então, a gente adora, né? A gente adora o varejo porque a gente tem essa possibilidade de poder atuar com diversos segmentos. Bacana, Renato. E agora falando de Be Connected, você terá a oportunidade de compartilhar suas ideias com um público diversificado. O que os participantes podem esperar da sua palestra? E você poderia dar um pequeno spoiler para a gente sobre o que será abordado no seu painel? Bem, a palestra é assim, a gente vai preparando e vai modificando até, né, os 46 do segundo tempo ali, porque a gente sempre quer aprimorar algo, a gente olha, falei, o conteúdo tá bacana, não, vou inserir esse outro case, vou falar sobre isso. Eu acho que basicamente assim, é falar um pouco do nosso olhar criativo, mas sempre com esse foco em negócios, né? Então, assim, tem que ser bonito, né? Tem que ser lindo, tem que chamar atenção, atrair, encantar e ser estratégico, tornar a jornada fluida, né? Eficaz, fazer com que o consumidor tenha recorrência, ser um projeto economicamente viável. Então, assim, como o design de varejo pode colaborar nesse aspecto, né? Vou trazer um pouco dos nossos aprendizados, né? Trazer um pouco da nossa vivência, trazer alguns recortes, né, de projetos, né? Acho que vai ser mais nessa linha mesmo que eu vou apresentar. Legal, Renato. E o tema do Be Connected deste ano é impactar e escalar. Com base na sua experiência, quais são os passos essenciais para que as empresas se mantenham ousadas e relevantes no mercado atual? Bem, a ousadia, ela se dá na questão, eu acho que dos envolvidos no projeto estarem sempre com a mente aberta de que a gente pode inovar em algum aspecto, né? Então, é estudar bastante, é buscar cases, né, que deram certo lá fora ou que deram certo aqui também, né? Fazer esse benchmark muito afinado. Oxigenar a ideia antes de começar o projeto e a gente tomar cuidado para não ficar engessado muito em ideias já, né, que já foram aplicadas e que, enfim, ser mais uma, né, mais uma repetição de ideias. Então a gente precisa ter ousadia de se abrir para o novo, se abrir para a inovação, mesmo que lá na frente a gente fala, agora vamos pé no chão aqui para a gente, né, entender se isso é viável, se isso é possível de escalar, se isso vai fechar a conta, né? Então a gente tem esse olhar criativo muito aberto, mas ao mesmo tempo a gente tem em paralelo esse pensamento estratégico muito, muito presente aqui no nosso cotidiano. Então, assim, impactar, né, no sentido de entregar o melhor design, né? E escalar é viabilizar que esse design ele, né, possa ser reproduzido aí em diversos tipos de pontos, em diversas praças, para públicos diferentes, né? A gente tem que pensar tudo isso. Legal, Renato.
Muitíssimo obrigada por receber a gente aqui Eu que no agradeço. escritório do Estúdio Jacarandá. Para a gente fechar, queria que você, olhando para aquela câmera, mandasse um recado, convidando os nossos ouvintes para participarem do Be Connected, especialmente da sua palestra. Olha só, já fui em várias edições do Be Connected, saio de lá sempre muito inspirado, né? A gente sempre convida nossos clientes, eles estão juntos, e assim, quem não for vai perder, né? Eu acho que é uma oportunidade, assim, em 2 dias, de você ter ali uma imersão muito densa, rica, em diversos aspectos que permeiam o universo do design de varejo. Então, vá ao Be Connected, porque você vai sair de lá, né? O tema não é impactar, você vai sair impactado de lá, com certeza. Renato, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui no escritório do Estúdio Jacarandá. E só para lembrar vocês, no dias 8 e 9 de outubro, o Teatro Santander, no JK Iguatemi, aqui em São Paulo, será palco do Be Connected, o melhor evento de gestão de redes de negócios e franquias da América Latina. Aproveite nossas condições especiais para compras antecipadas e garanta agora o seu ingresso em www.beconnected.com.br. Vejo você lá. Tchau, tchau!